E aí, amiguinhos, tudo certo? A pergunta que não quer calar é o que teremos hoje. Vocês estão bem? Eu estou bem, e vocês? Hoje a gente vai ver a teoria a respeito de rádio, tudo que vocês precisam para arrebentar na criação de peças para rádio, né? E antes das dicas, a gente vai àquela velha tela que vocês já conhecem, né, dos elementos que compõem um anúncio de determinada mídia. O, O grande barato sobre rádio é que ele só tem um elemento, que é o som, né? E é através do som que a gente vai precisar contar história, cantar uma música, enfim, passar as informações que o nosso cliente quer que a gente passe lá que vieram no briefing, né? Então o rádio ele é só som, sejam vozes, barulho, música, enfim. A única coisa que o consumidor tem de contato é com esse som. Então ele vai imaginar todo o resto, né? O que é legal, porque é uma novidade, mas também é um grande desafio, né? Basta a gente lembrar do seguinte: imagina você que está pelo menos no terceiro ano do médio, alguns de vocês já terminaram, né? Mas lembra de todo sua carreira acadêmica aí, quantas vezes você fez algum trabalho que você não precisasse do papel para utilizá-lo? Né? Fazer isso num arquivo de Word ou PDF, alguma coisa que simulasse um papel para entregar isso para o professor. São muito poucos. A gente está muito habituado ao apoio do papel para fazer o nosso trabalho. Né? Então, é por isso que essa é a questão de desafio. Quando a gente trabalha com som, ele é uma grandeza que a gente não tem muito contato, não tem muita experiência. Mas vai ser legal. Né? E o que diferencia o rádio das outras mídias que a gente já viu? Né? A primeira coisa é que a gente vai ter que mostrar, né, o cliente através de uma historinha ou de uma música. Né? Apenas isso. Né? Você não vai contar mais com o apoio visual de um anúncio de revista, de outdoor, de redes sociais, enfim. Né? Outra característica do rádio é que a gente não deve deixar com que a assinatura apareça só no local dela, no final do anúncio mesmo. Né? Por quê, pessoal? Porque assim, imagina que você está no carro ouvindo rádio, indo para a escola, para o trabalho, ou no ônibus, enfim, você está com seu fone de ouvido lá, ouvindo rádio, supondo que alguns de vocês ainda ouçam, e aí a gente criou um anúncio lá em que a gente contou a história inteira e quando foi falar o nome do produto, passou um motoqueiro do seu lado, alguém buzinou, alguém deu um tapinha nas suas costas para te chamar a atenção de alguma coisa, enfim, você perdeu a atenção do anúncio. O que acontece? Toda aquela historinha que a gente contou foi para o saco porque você não ouviu de quem que era aquela peça, não ouviu o nome do cliente. Então, o ideal é que a gente repita o nome do cliente, né? Quando eu falo para vocês da assinatura, é quase obrigatório que ele apareça na assinatura. Mas de preferência da gente citar isso em alguma ou algumas vezes antes, para evitar esse tipo de problema que algum ruído faça com que você não saiba de quem que era aquele anúncio. Né? Outro diferencial fala para a gente que a ambientação ela deve se dar ou através do produto ou através do target. O que é a ambientação? Quando a gente vai criar um anúncio de rádio, ele precisa estar acontecendo em algum lugar. Né? Não estou falando das musiquinhas, estou falando das historinhas. Né? É, então, se você pensar nos locais onde o produto é consumido e pensar em quem são as pessoas que consomem esse produto, a chance de você fazer alguma coisa que não fique artificial é muito maior. Né? Por exemplo, se a gente for fazer um anúncio de energético, onde energético é consumido? Normalmente em balada. Certo? Então, se você fizer um spot de rádio que é um anúncio de energético numa pescaria, em que a gente tem silêncio, você tem lá normalmente um cara ou dois compadres lá que estão pescando, não sei o quê, isso não tem nada a ver com o local onde o produto é consumido. E também não vai ter a ver com o público que consome esse produto. Né? Então, se você fizer um anúncio de energético que ele está rolando uma balada,
E aí você tem uma música ambiente lá, barulho de pessoas conversando, muita gente reunida, isso tem muito mais a ver com o produto e com o público dele, né? Então, pensar na ambientação de uma maneira que sua peça seja um negócio que pode acontecer na cabeça do consumidor, né? Ou que ele já passou por aquilo, ou que ele poderia passar, né? Isso vai fazer com que a sua peça fique natural e mais acreditável, mais crível também, né? E o último dos diferenciais é a questão que eu já falei para vocês de som, né? Que como a gente trabalha com som, os nossos anúncios eles vão ter duração, né? O formato deles não é mais 3x9, como é o caso do 9x3, como é o caso do outdoor, não é 21x28, como é o caso de uma revista. Ele vai ter 15 segundos, vai ter 30 segundos, normalmente são esses múltiplos de 15, né? E o formato de 1 minuto aí, que normalmente é o maior que a gente tem, raras algumas exceções. Então, se eu perguntar para vocês quanto texto cabe em uma página simples de revista, vocês vão montar um anúncio na sua cabeça já. Agora, se eu perguntar para vocês quanto texto cabe num anúncio de 30 segundos, vocês vão ter essa dimensão? Talvez não. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de criar em função do tempo, e sim em formato de espaço físico de largura por altura. Mas tudo vai dar certo. Como eu já falei e vocês também já devem saber, a gente basicamente tem dois tipos de anúncio para rádio, né? Os jingles e os spots. Como é que a gente diferencia um do outro? O jingle vai ser a musiquinha. É a peça em que a música é o destaque, a gente quer que as pessoas comecem a cantar assim que a gente terminou o jingle, que esse negócio fique na cabeça delas. Esse é o jingle, né? Então ele é uma musiquinha chiclete que não sai da cabeça. Logo, ele deve estar mais para pancadão, que é uma coisa repetitiva, do que para música clássica, que dura 12 minutos lá, uma música e tem partes que quase não se repetem, né? Quanto mais repetitivo for, mais fácil vai ser do público memorizar. Outra coisa, quando você for escrever a letra do jingle, pensa primeiro na história. O que é a história? O briefing, as coisas que você precisa falar, né? E depois na rima. Então, se é um produto que tem um sabor novo agora de morango, você precisa escrever, colocar o morango lá na letra do jingle. Se ele vai rimar com orangotango, com dançarino de tango, ou sei lá o que, não sei. Mas primeiro escreva as partes importantes do briefing e depois a gente vai ver o que rima com o que, tá bom? Essa é a diquinha do milhão de hoje. E outra característica do jingle é o apelo à sonoridade, né? Se a gente trabalhar com ritmos que sejam conhecidos, que estejam na moda e, sobretudo, que combinem com o target, a gente tem muito mais chance do cara, mesmo não querendo memorizar aquilo, a memorização disso não seja um sacrifício para ele. Por quê? Porque a música vai estar num ritmo que ele gosta de ouvir ou que ele já está habituado a escutar. Já no caso dos spots, o spot é aquela peça em que a música ela não é o carro-chefe, não é o que a gente vai explodir em criatividade. Então tá mais para ser historinhas, duas pessoas conversando, alguém simplesmente dando seu testemunhal de que o produto é bom, né? Enfim, é a parte que não é musiquinha da história. Né? Então a gente vai contar historinhas, vai se utilizar de diálogos, né? De sons que a gente chama de técnica. Né? Então, alguém batendo na porta, um telefone tocando, o vento assoviando, tudo isso é o que a gente chama de técnica, vão ser recursos para que o ouvinte imagine exatamente o cenário que a gente estava imaginando quando a gente criou a peça. Né? Então o spot ele vai ser como se fosse um curta-metragem com começo, meio e fim, né? Personagens que fazem alguma coisa e que tenham expressões. Né? E a música ela vai servir como pano de fundo para dar um clima na nossa peça. Né? Então, por exemplo, se a sua peça é um casal que está jantando e o cara vai pedir a mão da moça em casamento. Né? Então a gente imagina um restaurante chique, qual que vai ser a técnica? Pessoas conversando baixinho no fundo, barulho de talheres, de copos,
uma música suave, né, alguma coisa com violinos, alguma coisa, num climão bem romântico para a gente já imaginar uma mesa com velas, o casal um de frente para o outro, olhando nos olhos, aquela coisa toda. Então a música vai ajudar nessa referência do clima que a gente quer dar na peça, tá bom? Esse aqui é um exemplo do modelo de roteiro que a gente manda para a produtora. Vocês lembram lá no primeiro semestre, quando a gente falou do fluxograma, que peça de rádio a gente não produz dentro da agência, né? Então a gente vai contratar o serviço de uma produtora e a gente precisa explicar direitinho qual foi a peça que a gente imaginou para os caras gravarem isso legal. Desculpa. E esse é um roteiro de spot, então a gente tem o título, toda peça que a gente cria na agência tem um título, né? Quem foi que escreveu isso, qual que é o cliente, a duração, e a gente trabalha com 3 colunas. Numa delas, na primeira delas, a gente diz quem é que vai fazer o som, então se ele é de técnica ou se é de algum dos locutores. Na coluna do meio é a descrição do que a pessoa vai falar ou de qual efeito que vai aparecer ali. E na terceira coluna, quanto tempo que dura cada uma dessas falas, dessas cenas, entre aspas, que vão aparecer na nossa peça. O comum é a gente utilizar lá no finalzinho, quando vocês veem lá a locução em off 2, a gente fazer a assinatura com um locutor diferente daquele que já participou nas peças, né? E normalmente esse cara é o que vai fazer a locução das outras peças que tiverem áudio. Então, filme de televisão, alguma coisa de YouTube que a gente for produzir, a assinatura é sempre com a mesma pessoa, de preferência alguém que não tenha participado das locuções. E basicamente é isso que a gente manda para o cliente. Agora, pessoal, o que eu queria, vixe Maria, meu Deus do céu, que vocês não esquecessem, é que as peças de rádio, elas não funcionam no mundo à parte, elas não estão lá em Nárnia, em Oz, não. Elas fazem parte da campanha que vocês estão desenvolvendo. Então, personagens, situações e, sobretudo, o conceito que vocês desenvolveram deve seguir a abordagem que está aparecendo nas outras mídias também. Né? Afinal de contas, a gente está falando da campanha. Né? Se a gente faz peças de revista ou de mídias sociais que são parecidas visualmente, a peça de rádio ela não pode fugir disso. Né? Ela tem que ser alguma coisa que a gente ouça e lembre das peças que a gente viu na campanha. Para isso ficar claro para vocês, eu vou começar ao contrário. Em vez de mostrar a peça de rádio, vou mostrar para vocês uma peça de TV de uma campanha que já rolou.